O livro de Enoque. Capítulo 21. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde eu vi oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e 4 lugares deleitosos. Internamente ele era profundo, espaçoso, e plano, ele era profundo, e escuro à vista. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu, e disse: estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento, e vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu, e acusa? Ele respondeu, dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim seu irmão, o qual acusará aquele irmão, até que sua semente seja destruída da face da terra. Até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral, dizendo: porque um está separado, ou outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados. Nomeadamente, por uma fenda na terra, por água, e por luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo, e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são munidas, e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim, existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações, e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos, e dos pecadores, daqueles que cometeram crime, e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus. E falei: abençoado seja o meu Yahvé, o Yahvé da glória, e da retidão, cujo reino será para sempre, e sempre. Capítulo 22. Dali eu fui para outro lugar, em direção ao oeste, até as extremidades da terra, onde eu vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. Eu indaguei dizendo: o que é isto, que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 23. Eu fui dali para outro lugar, e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia, quanto de noite. Fui em direção a ela, e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes, e belas, todas eram brilhantes, e esplêndidas à vista, e formosa era a sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas, e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3 eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em comprimento elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores odoríferas rodeavam-nas. Entre estas havia uma árvore de um odor incessante, nem daquelas que estavam no Éden, havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância,
que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê! Esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas, respondeu e disse: Enoque, por que inquires a respeito do odor desta árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? Então Enoque, respondi-lhe, e disse: concernente a tudo eu estou desejoso de instrução, mas particularmente com respeito a esta árvore. Ele respondeu-me dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Yahvé, será o assento no qual se assentará o santo e grande Yahvé da glória, o eterno Rei, quando ele virá, e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma, não de um odor carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento. Quando todos serão punidos, e consumidos para sempre, isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado ao eleito. Pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. Então eles se regozijarão grandemente, e exultarão no santo. O doce odor entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento, e nem punição os afligirá. E eu abençoei o Yahvé da glória, o eterno Rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a, e declarou que ele a daria para eles. Capítulo 24. Dali eu fui para o meio da terra, e vi um feliz e fértil lugar, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Eu vi no oriente outra montanha tão alta quanto aquela, e entre elas havia um profundo, mas não largo vale. A água corria para a montanha por ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. Lá havia um vale, mas não um vale largo, abaixo, e no meio deles havia outro profundo e seco vale em direção da extremidade da árvore. Todos esses vales, que eram profundos, mas não oblíquo, consistia de uma forte rocha, com a árvore que estava plantada nela, e eu maravilhei-me com a rocha, e o vale, ficando extremamente surpreso. Capítulo 25. Então eu disse: o que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu: este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem imprópria contra Deus, e falaram rudes coisas da sua glória. Aqui eles serão reunidos. Aqui será seu território. Nos últimos dias um exemplo de julgamento será feito em retidão diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia, para sempre, todos os dias, abençoarão a Deus, o eterno Deus. E no período do julgamento eles abençoarão a Ele por sua misericórdia, como Ele distribuiu a eles. Então eu abençoei a Deus, dirigindo-me a Ele, e fazendo menção, como foi reconhecida, sua grandiosidade. Capítulo 26. Dali eu fui à direção do leste para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Ele estava cheio de árvores da semente aludida, e água jorrava sobre ela. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água, e orvalho. Capítulo 27. Então eu fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem um cheiro doce opiato, incenso, e mirra, e árvores diferentes umas das outras.
e sobre elas havia a elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Capítulo 28. Igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a Zazaquinum. Em direção ao vale eu percebi o cinamomo de doce odor. Sobre eles avancei em direção ao leste. Capítulo 29. Então vi outra montanha contendo árvores, da qual a água fluía como Nequetro. Seus nomes eram Sarira e Calbuneba, e sobre esta montanha eu vi outra montanha, sobre a qual haviam árvores de alva. Estas árvores estavam cheias como amendoeiras, e fortes, e quando elas produziam frutos eram superiores a toda a redondeza. Capítulo 30. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas, e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores odoríferas, e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas alguma distância para o leste, e fui sobre o mar da Eritreia, e quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do Anjo Zatel, e cheguei ao Jardim da Justiça. Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas, e grandes, e floresciam ali. Sua fragrância era agradável, e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Ela era semelhante às espécies da tamareira, dando frutos semelhantes à uva extremamente fina, e sua fragrância estendia-se a considerável distância. Eu exclamei, que bela é esta árvore, e quão deleitável é sua aparência. Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu, e disse, esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai, e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Capítulo 31. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. Para a direita destas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Os portões do céu estavam abertos, e vi as estrelas celestiais vindo. Eu enumerei-as enquanto elas procediam do portão, e escrevi-as todas, enquanto elas saiam uma por uma, de acordo com o seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim, e escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos, e suas operações. Capítulo 32. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra. E ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 33. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos, enquanto eu estava olhando no norte, os portões, e passagens através deles era de igual magnitude. Capítulo 34. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi,
As abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Yahvé da glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos, e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos, e abençoá-lo para sempre. Capítulo 35. A visão que ele viu, a segunda visão de sabedoria, que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malaleel, o filho de Canã, filho de Renos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim, as santas coisas que eu pronuncio na presença do Yahvé dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar. E nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Yahvé dos Espíritos do que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Yahvé dos Espíritos, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 36. A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada, e os pecadores forem julgados por seus crimes, e forem afligidos à vista do mundo. Quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Yahvé dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Yahvé dos Espíritos? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados, e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto pelo Yahvé dos Espíritos. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então ninguém obterá a compaixão do Yahvé dos Espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 37. Naqueles dias a raça eleita e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação, ira, e livros de pressa, e agitação. Nunca obterão misericórdia, diz o Yahvé dos Espíritos. Uma nuvem, então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos, e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como a água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho. E assim será para com eles para sempre, e sempre. Naquele tempo os meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé e retidão. Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre, e sempre. Sua residência eu vi sob as asas do Yahvé dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos, e seus lábios glorificavam o nome do Yahvé dos Espíritos. E retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava a minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Yahvé dos Espíritos. Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Yahvé dos Espíritos com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção.
e com exaltação, de acordo com a sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse, e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio, e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim, é seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda a geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te, e dizendo: Santo, Santo, o Yahvé dos Espíritos encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele, e abençoam-no dizendo: abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Deus para sempre, e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 38. Depois disto eu vi milhares de milhares, e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do Yahvé dos Espíritos. Igualmente, nas quatro asas do Yahvé dos Espíritos, nos quatro lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda a coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o Yahvé da glória. A primeira voz abençoou o Yahvé dos Espíritos para sempre, e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao eleito, e aos eleitos que sofrem pela causa do Yahvé dos Espíritos. A terceira voz eu ouvi pedindo, e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, e suplicam no nome do Yahvé dos Espíritos. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios, e proibindo-os de entrarem na presença do Yahvé dos Espíritos para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados, e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido, e escrito? Ele respondeu: o primeiro, é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. O segundo, é aquele que preside sobre todo o sofrimento, e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento, e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os quatro anjos do Altíssimo Deus, e suas quatro vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 39. Depois disso eu vi os segredos do céu, e do paraíso, de acordo com as suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam nas balanças. Vi as habitações dos eleitos, e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Yahvé da glória, e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora, como eles estiveram ali, nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Yahvé dos Espíritos. Ali também meus olhos viram os segredos do raio, e do trovão, e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho, e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem, e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi os receptáculos de madeira nos quais os ventos são separados, o receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos, e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão, e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável, seu procedimento diante do sol, e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído, em obediência ao comando do Yahvé dos Espíritos. Potente, é seu nome para sempre, e sempre. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória foram completados dia a dia, e à noite,
enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o Yahvé dos Espíritos, magnificando-o, e exaltando-o sem cessar, já que exaltá-lo, para eles, é repouso, pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para a bênção, e para a maldição. O curso do caminho da lua para com os retos, é a luz, mas para os pecadores, é escuridão, no nome do Yahvé dos Espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. O anjo não previne isto, nem é ele dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê a todos, e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 40. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar, sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar, e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação, e residiu entre eles como chuva no deserto, e como o orvalho na terra seca.